Muito obrigado. Opa, deixa eu deixar isso aqui. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Que bom. Parabéns pelo prédio. Não lembro quando foi a última vez que nós estivemos aqui. Eu estava com a minha esposa, com a Robin, e a igreja se reunia aqui do lado, né? Tinha uma casa aqui, isso, né? Eu lembro que nós tivemos um almoço naquela vez. Eu não sei se a igreja se reunia de manhã ou se fez de manhã naquele domingo específico, porque à noite eu ia estar em outro lugar, não lembro direito, mas eu lembro que a gente fez de manhã. E aí tivemos um almoço, mais ou menos aqui nesse lugar aqui, né? Foi muito, e aqui ficou muito bonito. Parabéns aí para vocês com essa reforma e essa ampliação e essa construção nova que vocês têm aqui. Agradeço muito o convite da igreja, conversei bastante aqui com o Gabriel, né? Agradeço o Gabriel também pelos contatos que tivemos sobre vindo aqui. E a Robin não veio comigo, apesar dela querer muito estar aqui, mas eu vou ficar uns 10 dias aqui, e era difícil para ela está numa cadeira de rodas agora, por causa da doença dela, então para ela ficar longe de casa por um tempo grande, né? Sem saber muito bem escada, não tem escada, isso, aquilo, então é um pouco mais difícil para ela poder estar saindo num período maior. Então ela ficou lá, e eu gostaria muito que ela estivesse aqui comigo, né? Afinal de contas, estamos aqui numa reunião de casais, né? Mas ela não pôde vir. O Gabriel tinha me falado para falar sobre perdão. E algumas semanas atrás, eu fiz um encontro de casais lá na região de Campinas, onde nós falamos sobre esse tema que eu quero falar hoje com vocês, que envolve perdão. Não é especificamente tudo sobre perdão. E aí eu vou ter que pedir o perdão de vocês, né? Mas nós vamos falar sobre esse tema aqui que envolve perdão, sobre o Espírito Santo e o nosso lar, a nossa casa, né? Eu sei que temos aqui marido e esposa, mas eu quero falar um pouquinho, vou englobar um pouquinho como pais, né, e filhos nisso. Eu queria que a gente pensasse sobre o Espírito Santo e o lar, a influência que o Espírito Santo tem na nossa vida, como marido, esposa, pai, mãe, no nosso lar. Eu não sei se vocês já fizeram algum estudo aqui com os casais sobre temperamentos, né? Muito tempo. E eu quero começar falando um pouquinho dos temperamentos mais comuns. Depois eu quero entrar na passagem ali em Efésios, em Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito. E nós vamos ver, então, aqueles que fazem parte, né? Aquela parte do fruto do Espírito, e nós vamos transformar isso nos nossos temperamentos. Mas para a gente ter uma ideia inicial, existem basicamente 4 tipos de temperamentos. E a maioria das pessoas é uma mistura desses 4. Às vezes 2, às vezes 3, né? Tem um que você se associa mais, mas tem uma qualidade aqui de um outro que você também pensa que é você. Então, é difícil ter uma pessoa que tenha um desses 4 temperamentos e não tem os outros. Na verdade, é uma mistura. E só para a gente ter uma ideia, depois eu quero entrar lá em Gálatas capítulo 5, o primeiro temperamento é chamado de sanguíneo. Sanguíneo
É aquela pessoa, você vai pensando se isso aqui é você, tá? É aquela pessoa amorosa, receptiva, que tem bastante sentimentos, né? Emocional. Ela tem muitos amigos, esse tipo de temperamento. Gosta de contar histórias, é um bom ou uma boa contadora de histórias. E faz os outros se sentirem importantes. Gosta de estar com pessoas, é uma pessoa muito sincera, esse temperamento sanguíneo. Como que essa pessoa dirige o seu carro? Algumas vezes muito rápido, outras vezes bem devagar. Como gostam de pessoas, né? É um temperamento que gosta de estar com pessoas. Quando falam com alguém, gosta de olhar bem nos olhos da pessoa. E quando ela está dirigindo, isso pode ser perigoso, né? Não vai prestar atenção na estrada, por exemplo. Como é que é o jardim da casa desse tipo de pessoa, desse temperamento? Acorda bem cedinho, no sábado, por exemplo, para cuidar do jardim. Arruma todas as ferramentas, tem todo tipo de ferramenta possível para mexer nas plantas, no jardim. Mas 30 minutos depois, a esposa ou o marido não escuta aquela pessoa mais no jardim, porque ela está conversando com o vizinho, né? Porque ela gosta de pessoas, né? Comem de tudo, é o tipo de temperamento que qualquer coisa tá bom, come todo tipo de comida. E com relação às finanças, não são muito boas no aspecto financeiro, não, né? É aquele tipo de temperamento que, olha, a gente vai deixando, né? O que der, dá para fazer, o que não dá, a gente não faz. O exemplo bíblico desse temperamento é o apóstolo Pedro, tá? Então, pensa se você se encaixa nesse tipo de temperamento sanguíneo. O segundo tipo de temperamento é o que a gente chama de temperamento colérico. Colérico. Como que é essa pessoa? É uma pessoa ativa, é um temperamento forte, né? Tem aquelas ideias, autossuficiente, uma pessoa independente, diferente, né, do temperamento sanguíneo. Tem as suas próprias ideias e não cede muito nas suas ideias, não. Não é uma pessoa muito compassiva. Como é que ela dirige o seu carro? São os chamados verdadeiros demônios da velocidade, né? Aquelas pessoas que dirigem muito, muito rápido. Tem sempre mais coisas para fazer do que tem tempo para fazer. Por isso estão sempre rápido. Sai de um compromisso, vai para outro, vai para outro, vai para outro e dirigem normalmente muito rápido. Como é que é o jardim desse tipo de temperamento? Não tem, para falar a verdade, porque não gosta de mexer com jardim. Se tiver que fazer uma poda de uma árvore ou de um arbusto, vai podar para não precisar mais mexer nos próximos 10 anos, né? É uma vez só e pronto, porque não gosta de mexer. A comida é sempre a mesma comida e normalmente come muito rápido, porque estão sempre com pressa, né? Então é sempre a mesma coisa. As finanças é uma pessoa que não gosta de detalhes. Sempre tem outra pessoa para cuidar das finanças para esse temperamento, o colérico. E como exemplo bíblico que a gente tem, o apóstolo Paulo pode ser um exemplo desse tipo de temperamento. O terceiro é o que a gente chama de melancólico. Melancólico. Como que é essa pessoa? Uma pessoa muito talentosa, muito analítica, muito perfeccionista. É uma pessoa emocional,
mas ao contrário do sanguíneo, é mais introvertido. O sanguíneo não, o sanguíneo tem amigo em tudo quanto é lugar, né? O melancólico é mais introvertido, mas é um amigo fiel, você pode contar com uma pessoa assim. Ela tem a necessidade de ser amado pelos outros, mas é meio desconfiada, né? Quando alguém se aproxima, opa, né? Ele fica um pouquinho mais desconfiado, esse tipo de temperamento. Normalmente escolhem profissões que envolvem sacrifício. E são pessoas bem inteligentes. Como que elas dirigem? Olha, quando vai fazer uma viagem, já estudou tudo sobre a viagem, né? Já pegou o seu mapinha, o seu GPS, o que quer que seja lá, o Google Maps, já sabe de tudo, sabe aonde vai parar, sabe quantos quilômetros, sabe quantos litros vai gastar, aonde que vai colocar a gasolina. É uma pessoa assim bem perfeccionista. Marca até quantos litros a pessoa gastou cada vez que para o carro. Como é que é o jardim desse tipo de temperamento? Tem os melhores jardins da rua. É a casa mais bem cuidada da rua, né? É aquela pessoa que conversa com as plantas, gosta de estar ali no jardim, cuida muito bem das suas plantas. A comida é uma pessoa assim que demora bastante para escolher. Se você está atrás dessa pessoa, numa fila, por exemplo, você está num lugar ali por quilo, né? E você está na fila, vai demorar. Porque a pessoa demora para escolher, olha uma coisa, olha outra, né? É uma pessoa mais indecisa, mas ela é perfeccionista. Como é que é a parte financeira? Essa pessoa tem tudo ali no computador, né? Tem os programas melhores para lidar com finanças, esse tipo de temperamento tem. Sabe exatamente com centavos quanto tem no banco, né? Quanto vai gastar, faz um orçamento muito bem feito. O exemplo bíblico seria Moisés. E o quarto tipo de temperamento é o temperamento chamado flegmático. Essa pessoa é uma pessoa muito calma, muito tranquila, boa vida, nunca se exalta, tudo está muito bem, uma pessoa bem tranquila. O temperamento dela não muda muito, mesmo que as circunstâncias da vida mudem. Ela está sempre muito bem com a vida. Tem muitos amigos. Gosta de caçoar dos outros temperamentos, né? O dela não, mas gosta de falar dos outros. Como é que ela dirige? São aquelas pessoas mais lentas possíveis, indecisas. É aquela pessoa que, a hora que o farol fica verde, tem que pensar um pouco, né? Se o carro tem marcha, agora eu vou começar a engatar na primeira, vou olhar no meu espelhinho aqui, né? E aí, a hora que começa a sair, o farol já está mudando para o vermelho de novo, né? É aquela pessoa bem devagarzinho, né? É aqueles famosos Domingos de Moraes, né? Vocês conhecem os Domingos de Moraes? Aí, ó. Só sai domingo, né? E bem devagarzinho, né? O temperamento flegmático, né? Como é que é o jardim desse tipo de pessoa? Geralmente mostra para as outras pessoas do bairro que aquela pessoa ainda está tomando café. Ela não gosta de trabalhar no jardim. Ela prefere ficar descansando do que sair para trabalhar no jardim. Como é que é a comida? Normalmente demoram muito para comer, são os últimos a terminar. Todo mundo já terminou de comer e aquela pessoa ainda está começando, né? É bem tranquila a pessoa, muito calma.
como é que é as finanças desse tipo de pessoa. Uma pessoa que mantém os seus orçamentos muito em dia, detalhista, né, em tudo aquilo que vai gastar. O exemplo bíblico desse tipo de temperamento, Abraão. Então a gente sabe que existem vários tipos de temperamento. E é importante a gente ter uma noção, porque cada temperamento, nós vimos aqui, tem as suas qualidades e tem suas fraquezas. E a gente conhecendo bem o nosso temperamento e o temperamento da nossa esposa ou do nosso marido, a gente vai entender muitas coisas, né? Às vezes uma pessoa é muito apressada, o outro é um pouquinho mais calmo, né? Às vezes uma pessoa gosta de fazer muitos amigos, o outro é uma pessoa que não gosta tanto. Então a gente vai se completando, sabendo os nossos temperamentos. Quando a gente entende, né, que o nosso temperamento, de acordo com os estudiosos aí, tem as suas qualidades e tem as suas fraquezas, nós podemos pedir ao Espírito Santo, que habita dentro de nós, para nos ajudar a ser uma pessoa no nosso lar, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, cada vez melhor. Interessante que o temperamento que é controlado pelo Espírito Santo não tem fraquezas. Esses aqui tem, nós já vimos, né? Algumas coisas são boas nos temperamentos, outras coisas não são tão boas. Mas se a gente deixa o Espírito Santo controlar a nossa vida, nós não vamos ter fraquezas. O temperamento que é controlado pelo Espírito Santo não tem fraquezas. Pelo contrário, tem 9 qualidades. E é essa que eu quero que a gente passe um pouquinho de tempo falando, né? Abre a sua Bíblia comigo lá agora, então, na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Interessante, né? A gente viu que existem basicamente esses 4 tipos de temperamentos, e a maioria de nós é uma mistura deles. Esses temperamentos têm qualidades e têm fraquezas. Mas se a gente deixa o Espírito Santo controlar a nossa vida, nós não vamos ter fraquezas. Uma vida do marido, da esposa, do pai, da mãe, que é controlada pelo Espírito Santo, não tem fraqueza nenhuma, só tem qualidades. Qualquer pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ser sanguínea, colérica, melancólica, flegmática, não faz mal, mas ela só vai ter características boas, positivas, ou ela deve ter, né? Qualidades na sua vida, o que a gente chama de o fruto do Espírito. Olha comigo lá, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, e eu quero pausar um minutinho aqui, né? Que a Bíblia não fala que são os frutos do Espírito, é o fruto. Eu não posso escolher, eu quero ser uma pessoa amável, mas eu não tenho paciência. Isso não pode, né? Porque não são frutos. Eu quero esse aqui não quero. É um fruto só, que é dividido em 9 qualidades.
Então, se eu tenho o Espírito Santo controlando a minha vida, eu vou ter essas 9 qualidades no meu casamento, na minha família. Olha aqui de novo, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 qualidades do mesmo fruto. Contra essas coisas não há lei. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, no casamento, na família, com filhos, quando o Espírito Santo controla a nossa vida, nós vamos ter essas qualidades demonstradas como marido, como esposa, como pai, como mãe. E não vamos ter fraquezas nenhuma, ou não deveríamos ter, né? Se nossa vida está sendo controlada pelo Espírito Santo. Quando eu deixo as minhas emoções me controlar, aí eu vou ter raiva, né? Vou ter medo, eu vou ter insegurança, eu vou ter impaciência. Mas quando eu deixo o Espírito Santo me controlar, essas fraquezas não devem fazer parte mais da minha vida. E o nosso comportamento na nossa família é um excelente termômetro para verificarmos se estamos sendo controlados ou não pelo Espírito Santo, né? Se eu ainda tenho dificuldade com paciência, é um indicador que eu estou controlando a minha vida ainda, não é o Espírito Santo, porque se fosse, eu teria paciência. Se eu não tenho domínio próprio, é um indicador que eu estou controlando a minha vida, não é o Espírito Santo. Quantas pessoas você já não ouviu, e talvez você mesmo já falou, né? Isso aqui eu não consigo mudar. Consegue sim, né? Domínio próprio. Se o Espírito Santo está controlando o nosso temperamento. Olha, eu não consigo ser uma pessoa com alegria. Consegue sim. Se o Espírito Santo está dominando a sua vida, consegue. Se sou eu, eu posso ser uma pessoa triste, né? Você já deve ter visto pessoas aí que você fala, bom dia, e a pessoa fala, bom dia por quê? Né? Parece que ela está sempre triste, né? Sempre amargurada. O Espírito Santo não está transformando o temperamento. São as nossas emoções que ainda estão mandando na nossa vida, né? O que nós somos em casa indica quem nós somos de verdade. Porque é ali o verdadeiro teste, né? Quando nós estamos juntos como igreja, muitas vezes a gente consegue mudar um pouquinho, né? Mas no nosso lar é o verdadeiro indicativo de como é que nós estamos. Seria muito bom se as pessoas pudessem perguntar para a esposa, ou para o marido, ou até mesmo para os vizinhos, como é que nós realmente somos no nosso lar. Porque ali é o verdadeiro teste, se estamos vivendo de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer controlar. E eu quero rapidamente que a gente veja essas 9 qualidades juntos, aqui em Gálatas capítulo 5, e aplicar essas qualidades ao casamento, no lar, como família, né? A primeira delas aqui, que a gente tem aqui em Gálatas 5:22, é amor. Amor. Isso significa amor a Deus, em primeiro lugar, e amor aos outros.
Como é que você demonstra o seu amor dentro do lar? Não precisa responder em voz alta, mas pensa, né? Como marido, como é que você está demonstrando amor dentro do seu lar? Como esposa, como é que você está demonstrando amor dentro do seu lar? Como pai, como mãe, como é que você demonstra, já que amor é fruto do Espírito Santo? E se eu quero ser uma pessoa que o meu temperamento é controlado pelo Espírito Santo, eu preciso demonstrar amor na prática, né? A gente sabe que o amor cobre multidão de pecados, né? O amor tudo suporta. Olha, pensa bem no seu casamento, né? O amor tudo suporta. O amor não é rude. O amor não faz as coisas à nossa maneira, do jeito que nós queremos. O amor sempre confia. O amor no lar é perdão diariamente. O nosso tema é esse, né? O amor no lar se traduz por um perdão diário. O amor no lar significa que você sabe o que a outra pessoa precisa e faz o seu melhor para encorajar essa pessoa. O amor não é egoísta, né? E uma das grandes dificuldades no casamento, e eu faço muita conversa com casais, né? A dificuldade grande quando o casamento está tendo algum tipo de problema, na maioria das vezes, é o egoísmo, né? É o que eu quero. Ah, não, eu não quero mais, né? Porque eu não quero ser mais comprometido. Eu quero aquilo que eu quero. Falta de amor, falta de perdão. O amor no lar é confiança. Sendo uma pessoa confiável e demonstrando confiança, dando confiança para outras pessoas. O amor se traduz, por exemplo, todo mundo tem seu celular, né? Ah, mas a minha esposa não sabe a minha senha. Ah, mas o meu marido não sabe a minha senha. O amor é confiança no lar, né? Desde que nós casamos, a Robin e eu temos a mesma senha, para tudo, né? Tudo que ela quiser ver, meu, não tem problema nenhum. Tudo que eu quiser ver dela, não tem problema nenhum, né? Agora não é mais meu e seu, né? Agora é nosso. O amor é confiança. Confiança no futuro. Um lar que é controlado pelo Espírito Santo sabe para onde está indo. Confiança no futuro. Como é que está o seu amor no casamento? Como é que você demonstra esse amor para sua esposa, seu marido, né, seus filhos no casamento? A segunda parte aqui deste fruto é alegria. Alegria. Olha, a gente sabe que se alegrar no Senhor é um mandamento, né? Filipenses fala muito sobre alegria. Não é algo opcional. Alegria é uma expressão de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. É uma pessoa alegre. Alegria no lar é demonstrada através de gratidão para cada pessoa no lar, ajudando, agradecendo por todas as coisas que são feitas no lar.
Eu passei agora, acho que quase, pouquinho mais do que 24 horas no lar do Alexandre e da Iracema, né? E olha, é bonito de você ver, né? Porque um ajuda o outro, né? Um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, né? Um resolve isso, o outro resolve aquilo, né? Tinha que embrulhar algumas coisas para trazer hoje, o Alexandre estava lá, já achou alguma coisa, estava embrulhando, a Iracema já estava pensando em alguma outra coisa, ligando para alguém, pensando em várias coisas, não é? Alegria no lar é um ajudando e agradecendo o outro por aquilo que faz. Alegria no lar faz com que as pessoas de fora perguntem sobre Deus, como fez aquele carcereiro com Paulo e Silas na prisão em Filipos, lembra? Eles estavam presos, mas estavam cantando a Deus, demonstrando alegria numa prisão. E o carcereiro percebeu isso e ele queria saber por quê, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo, né? Foi a pergunta dele. Com certeza ele viu o exemplo de Paulo e Silas com alegria. E a nossa alegria se demonstra com pessoas de fora querendo perguntar sobre Deus. Como é que está a sua alegria no seu lar? As pessoas conseguem ver você uma pessoa alegre ou uma pessoa que está sempre de cara fechada, sempre resmungando, sempre brigando, o marido e a esposa, ou a gente consegue demonstrar alegria? Um temperamento que é controlado pelo Espírito Santo vai produzir alegria. Terceira, paz. Paz. Se todos na família têm o mesmo alvo, a família vai ter paz. Obrigado. Porque não existe competição. Olha, eu conheço famílias, infelizmente, que têm tanto problema porque existe uma competição dentro do lar, né? O marido quer ser melhor que a esposa quer ser melhor que o marido. Os filhos, um competindo com o outro, né? Um tentando ser melhor do que o outro, um colocando o outro para baixo. Eu tenho duas irmãs. Está sendo gravado aqui? Está sendo gravado aqui, Gabriel? Tem que tomar cuidado que eu vou falar então, né? Eu tenho duas irmãs, nós somos muito próximos de idade. Eu sou mais velho, mas nós somos 15 meses de diferença cada um. Quando eu tinha 2 anos e meio, minha mãe tinha 3 filhos já, né? Então somos bem próximos de idade. E com duas irmãs, as minhas duas irmãs, logicamente, né, sempre mais unidas, eu, um menino, fazia outras coisas, elas faziam outras, e quem levava sempre as broncas em casa era eu, né? Aprontavam, era sempre um menino que levava a culpa, sempre, né? E não existia competição entre nós, graças a Deus por isso. Mas existem muitas famílias onde a competição é realmente muito visível, e isso tira a paz dentro do lar. A família que está sendo controlada pelo Espírito Santo, o marido e a esposa, eles têm paz porque eles trabalham juntos. Não no seu trabalho, mas eles trabalham juntos para o Senhor. Os dois edificando lá para ter paz, né? Trabalho em equipe é ter paz, não é? Quer ter paz dentro da igreja? Olha, vamos dar trabalho para todo mundo, né? É trabalho em equipe e não tem importância. Todo mundo tem a sua função. Nós fazemos lá, há muitos anos,
um curso de teologia, né, que chamamos, já há mais de 20 anos, 2 vezes por ano. E nesse curso de teologia, a pessoa que dá aula, no caso eu, tem um trabalho mais fácil. Mais fácil. Porque a igreja toda está trabalhando. Alguns chegam mais cedo para abrir o prédio. Outros chegam mais cedo para fazer o café. Outros chegam mais cedo para limpar o prédio. Sempre temos alguma coisa para comer. Então, tem irmãos e irmãs que trazem a comida. Nós temos pessoas que estão ali recepcionando os visitantes. Esse curso de teologia é para visitantes, né? Então tem pessoas que estão recepcionando, tem pessoas que corrigem as liçõezinhas de casa, tem irmãos que estão, a função deles é ter certeza que todo mundo tem uma Bíblia, tem outros que ficam ouvindo no primeiro dia, todo mundo vai se apresentar e dizer aonde mora, e os irmãos ficam ouvindo, né? Se tem, olha, aquela pessoa ali mora no bairro tal, eu também moro naquele bairro, então eu vou oferecer carona para aquela pessoa, né? Ela não vai precisar vir de ônibus mais. Então, todo mundo está trabalhando e não existe uma competição, né? Não existe uma função que é mais importante do que outra. Todas são importantes. E se no nosso lar nós estamos entendendo isso, o marido não é mais importante que a esposa não é mais importante que o marido, são funções diferentes dadas por Deus, né? E quando a gente entende isso e cada um trabalha junto, apoiando e ajudando, nós vamos ter paz no lar. Agora, quando existe uma competição, uma ausência de paz. O próximo aqui, acho que a gente vai pular, né? Nós não vamos falar desse aqui, não. Esse aqui é difícil eu falar, né? Nem devia estar aqui, né? Paciência. Paciência. Uma vez alguém falou uma coisa muito correta: se você pedir a Deus por paciência, se prepare, né? Porque Deus vai dar situações para você experimentar a paciência, né? Não é fácil não, né? Paciência. E uma definição interessante de paciência é sofrer demorado. Olha só, não é sofrer um dia não, mas é sofrer demorado. Paciência. Envolve aquela habilidade de você passar por situações sem tentar devolver aquela situação para alguém. É você sofrer demorado, né? E paciência dentro da família faz parte do fruto do Espírito Santo, né? Olha, meu marido não tem paciência. Opa, peraí. Se tem o Espírito Santo habitando dentro dele, tem sim. É que não está deixando o Espírito Santo controlar a vida, né? Olha, o meu filho não tem paciência. Não, tem sim. Se já é um cristão batizado e tem o Espírito Santo habitando dentro, tem que ter paciência. Faz parte do temperamento controlado pelo Espírito Santo. E a paciência envolve muita comunicação. Estava conversando com o Gabriel um pouquinho e com o Silvio, né? Nós estávamos falando um pouquinho sobre essa parte de casamento e tudo, e eu faço muito aconselhamento. Interessante que a razão principal de problema no casamento é falta de comunicação. É a razão número um, é falta de comunicação. É aquele casal que sempre fala: mas eu falei para você. Não, você não falou. Não, falei sim. Não, você não falou, né? Então, ou a pessoa não falou e acha que falou, ou falou e o outro não ouviu. Falta de comunicação. E a paciência no lar envolve muita comunicação. Na maioria dos casos, e não é todo mundo assim,
a esposa fala mais que o marido, né? Eu estava fazendo uma reunião com acho que uns 30 casais e nós estávamos passando 4 dias juntos, estudando sobre casamento, e no domingo nós fizemos uma renovação de votos dos 30 casais, né? Foi uma coisa bonita, né? Tinha casais lá com 40 anos de casado, tinha casais lá com 9 meses de casado. Mas todos fizemos uma renovação de votos de casamento depois desses dias. E nós estávamos falando sobre comunicação, e eu estava dizendo isso, olha, normalmente, não é regra geral, mas normalmente a mulher, ela fala mais do que o marido. Uma das esposas levanta a mão e ela falou sinceramente por 15 minutos, dizendo que ela fala menos que o marido. E o marido estava quietinho lá. E ela falou por 15 minutos, tentando explicar que ela fala menos do que o marido, né? Não é uma regra geral. A mulher, ela se expressa muito melhor. O homem não sabe fazer isso bem. A mulher gosta de falar, né? Primeira vez que nós chegamos aqui no Brasil, a minha esposa é americana. Nós viemos aqui para o Brasil há 32 anos atrás. E nós estávamos sentados na sala, e eu tinha saído o dia inteiro, e a minha esposa também tinha saído, e eu perguntei para ela, né? Robin, como é que foi o seu dia? Nunca mais eu perguntei isso para ela, porque eu tive que sentar e ouvir, né? Porque é assim, né? Olha, ô Alan, quando eu saí de casa, né? Eu lembrei que eu não estava com o batom na minha bolsa. Eu não quero ouvir isso. Eu já desliguei ali na hora, não é? Como foi seu dia, Robin? Foi bom, não é isso, homem, né? Agora a mulher, olha, quando eu saí de casa, eu esqueci o batom, eu voltei, eu fechei a porta de casa, quando eu saí pelo portão, você nem imagina quem eu vi. Não é isso que eu quero saber de como é que foi o seu dia, né? E a história foi, a mulher é assim, ela é muito criativa, ela se expressa muito melhor do que o homem. A mulher pergunta, a Robin pergunta para mim, Alan, como foi o seu dia? Meu dia foi bom. Não é isso que ela quer ouvir, ela quer saber de detalhes, mas a gente foi bom, né? Então, é uma diferença, né? Deus criou a gente assim, né? E a gente quando a gente falta comunicação, a paciência também falta, porque nós não estamos compreendendo um ao outro. A comunicação e a paciência envolve muito mais ouvir do que falar. Quantos de nós, principalmente os homens, quando alguém vai falar uma coisa, a nossa esposa, no caso, ou os nossos filhos, começa a falar, a gente nem deixa falar, né? A gente termina a fala. Nós é que completamos a fala do outro, porque a gente não gosta de ouvir, né? E a paciência envolve muito o escutar. A paciência está muito envolvida com perdão também, não é? Lembra o apóstolo Pedro? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu tenho que perdoar minha esposa? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu marido? E Pedro achava que falando 7 vezes, ele já tinha sido melhor do que qualquer judeu, né? O judeu era obrigado a perdoar 3 vezes. 3 vezes. E Pedro está dizendo, até 7 vezes. Ele queria ouvir de Jesus, poxa Pedro, que bom, né? Você está indo além. E Jesus fala, não Pedro, é 70 vezes 7, né? Ou seja, infinitas vezes. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar, né? Ou muitas vezes nós perdoamos,
Mas quando aquela mesma situação acontece, o que a gente faz? Ah, lembra quando você fez aquilo? Então, cadê o perdão, né? A gente traz aquelas coisas todas de volta. Falta de paciência, falta de ter o Espírito Santo controlando o nosso casamento, o nosso lar. Um lar que é controlado pelo Espírito Santo é o primeiro lugar aonde qualquer pessoa da família que tem um problema quer estar, e não o último lugar. Eu conheço, infelizmente, muitos lares aonde os filhos estão loucos para chegar a hora deles saírem de casa, porque não aguentam mais os pais. Ou vice-versa, né? Os pais estão loucos para os filhos chegarem numa certa idade para sair de casa, porque não aguentam os filhos. Imagina o marido e a esposa, né? Muitos estão só esperando os filhos chegarem numa certa idade para eles estarem independentes, para o casamento acabar, né? Falta de paciência, falta de entender o que é paciência no casamento, falta de ter o Espírito Santo controlando a nossa vida. O próximo aqui, amabilidade. Amabilidade. Olha, o mundo em que a gente vive, essa palavra infelizmente não existe. Não existe, né? Amabilidade, compaixão. Você não enxerga isso no mundo em que a gente vive. Esse tipo de pessoa nunca vai perguntar, por exemplo, quantas vezes eu tenho que perdoar a minha esposa? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu marido? Será que não tem um limite para perdão? Uma pessoa que entende amabilidade nunca vai fazer um questionamento assim. A amabilidade, ela é demonstrada quando aquele marido vai pegar um copo de água para a esposa, em vez de pedir para a esposa pegar um copo de água para ele. Ele é que vai fazer isso. A amabilidade é demonstrada quando a esposa prepara a sua casa de uma certa maneira que o marido tem uma vontade enorme de estar de volta em casa, depois do trabalho, porque ele sabe que vai encontrar um lar muito bem preparado pela sua esposa. A amabilidade é demonstrada com as crianças, os filhos, reconhecendo e respeitando o esforço que os pais fazem para manter aquele lar. A amabilidade não coloca ninguém para baixo, né, no lar. A amabilidade nunca fala, você não consegue, você não tem inteligência. Não, pelo contrário. A amabilidade sempre está colocando o outro no lar para cima, colocando as necessidades dos outros acima das suas. Como que está a sua amabilidade como marido, como esposa? O próximo aqui, bondade, né? Bondade é a benevolência na sua forma mais pura. É aquele coração que está mais interessado em dar do que receber. Essa é uma pessoa bondosa. Essa pessoa, ela tenta assegurar tudo aquilo que é bom no lar. Não traz nada de ruim para dentro do lar, né? É aquela pessoa que está sempre pensando no outro. Como que eu posso satisfazer as necessidades do outro, ao invés de pensar somente nas suas necessidades? Bondade. A próxima, fidelidade. Fidelidade é dependência em Deus.
Se nós realmente acreditássemos que Deus pode suprir tudo no nosso casamento, nós não íamos ter problema, não é? Lógico, problemas assim normais, eu estou dizendo problemas de separação, né? Se nós realmente acreditássemos que Deus pode suprir tudo, nós não teríamos problemas. Fidelidade significa que você sabe exatamente naquilo que você acredita. O outro sempre diz a verdade, sempre. E você acredita no seu marido, na sua esposa, por causa dessa qualidade, né? Desse fruto aqui, que é fidelidade. Num lar que é controlado pelo Espírito Santo, o marido e a esposa sabem exatamente o que o outro está pensando, sabe exatamente aonde o outro está. Nós fizemos um acordo, eu e a Robin, de sempre avisar o outro se nós fôssemos, por alguma razão, atrasar para chegar em casa, né? Até a época que nós tivemos os nossos filhos, a Robin trabalhou quando chegou aqui. Ela tinha o seu próprio negócio de ensinar inglês nas empresas, nas multinacionais, mas não era inglês. Ela ensinava como fazer negócios nos Estados Unidos para os gerentes de multinacionais aqui no Brasil, que é muito diferente. O espaço físico é muito diferente. A maneira como você fala com o seu superior é muito diferente. Então, foi um negócio que fez bastante sucesso. Mas assim que nós tivemos o nosso primeiro filho, ela deixou aquilo e ela ficou em casa, né? Trabalhando em casa com os nossos filhos, que acho que foi muito mais difícil do que o trabalho que ela fazia antes, né? Mas nós fizemos um acordo entre nós de que se um de nós fôssemos chegar um pouco mais tarde, por qualquer razão, nós avisaríamos o outro, por respeito, né? Por fidelidade, para ninguém ficar pensando coisas que não devia pensar, né? Então, sempre que eu, por exemplo, olha, Robin, normalmente eu chego em casa às 18 horas. Na terça-feira, chegou alguém no prédio da igreja, 17h45, precisando conversar comigo. Não, eu não vou falar, olha, eu vou sair às 18 horas. Não, eu vou ficar lá conversando com aquela pessoa, mas eu vou avisar a minha esposa, né? E vice-versa. Não, a fidelidade no lar sabe exatamente o que o outro está fazendo. As crianças naquele lar nunca precisam perguntar para a mãe se o pai está falando a verdade, ou para o pai se a mãe está falando a verdade, porque a verdade faz parte deste temperamento, né? Fidelidade no lar significa que não existe votos quebrados, não existe confiança quebrada, existe uma completa sensação de segurança dentro daquele relacionamento. Como é que está a sua fidelidade no seu casamento? Você confia no seu marido, na sua esposa, ao ponto de, se ele ou ela quiser ver seu celular, está aqui, pode ver tudo aqui, né? Não tem segredo, não deve ter, né? Não tem aquela conta que é minha e a conta que é sua. Não, a conta é nossa, né? Não tem o carro é meu, a geladeira é sua. Não, é tudo nosso, né? Agora nós casamos, não somos solteiros mais. Quando éramos, era meu e seu, né? Agora é nosso, é uma coisa só, né? É a confiança total no lar. As últimas duas, mansidão. Mansidão. Mansidão é humildade. Mansidão no lar se traduz
por medir as nossas palavras antes de falarmos. E lembrar que palavras cortam como espadas, né? A gente tem que tomar muito cuidado como falamos um com o outro. Porque muitas vezes a gente pode pedir perdão. Ah, eu não devia ter falado aquilo, você me perdoa? Perdoo. Mas você falou já, né? Aquilo machuca. Fica um machucado. Eu pedi para vários casais, há muitos anos atrás, fazerem uma experiência de ficarem um dia, um sábado ou um domingo, o dia que eles fossem ficar um pouco mais de tempo em casa, com um gravador ligado durante o período que eles estavam em casa. E depois, no final do dia, no final da noite, eles ouvirem juntos as duas gravações, do marido e da esposa. E olha, é de ficar arrepiado muitas vezes no que a gente escuta na gravação, que a gente não percebe, né? Mas muitas vezes usamos palavreados que não deveríamos usar, usamos tom de voz que não deveríamos usar, né? Os nossos vizinhos, se a gente mora em apartamento, sabem de tudo que acontece na nossa casa, né? Porque a gente fala alto, a gente briga e a gente não percebe. Mas se a gente está com o gravadorzinho ligado e depois vai escutar no final do dia, a gente fica envergonhado com muitas coisas que a gente ouve. Mansidão é medir nossas palavras antes de falar, né? Mansidão no lar significa que quando ou o marido ou a esposa está errado, o outro não joga isso na cara da outra pessoa. A mansidão, ela entende o erro e ela perdoa. Não guarda rancor. Mansidão, uma tradução que eu li recentemente, interessante. A mansidão é a mão, são os braços, são os ouvidos e são os olhos de Deus. Isto é mansidão. É você demonstrar gratidão pela outra pessoa. Mesmo quando a pessoa está errada, você não joga isso na cara da outra pessoa. E a última, domínio próprio. Domínio próprio. Olha, o Espírito Santo habitando na vida do casal vai fazer com que a nossa vida seja uma vida controlada. Domínio próprio é isso, né? É alguém controlado pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa não vai mais ter os seus próprios interesses, a pessoa não vai mais ter maus desejos, a pessoa não vai mais ter episódios de raiva, porque ela agora tem domínio próprio. O Espírito Santo está controlando. É aquela pessoa que faz sempre o que promete, é aquela pessoa que anda sempre de acordo com a vontade de Deus, é aquela pessoa que está sempre pronta a pedir perdão e a oferecer perdão. Porque muitas vezes um pode pedir perdão, mas o outro não oferece o perdão, né? E aí fica aquela dificuldade grande. O domínio próprio não é assim. Um lar que é controlado pelo Espírito Santo demonstra as atitudes de Cristo. Quando é atacado, quando estão cansados, quando são maltratados, muitas vezes quando não são apreciados.
O domínio próprio entra em ação e lembra da atitude de Jesus, né? Jesus passou por tudo isso, sem retrucar, sem pagar na mesma moeda. Domínio próprio. Como é que está o seu domínio próprio no seu lar, no seu casamento? Um temperamento controlado pelo Espírito Santo só vai ter qualidades, não vai ter fraqueza, só qualidades. 9 qualidades que fazem parte do fruto do Espírito, e a gente não pode escolher, essa eu quero, essa aqui eu não consigo. Não. Você tem que ter todas essas qualidades no seu casamento, se você é uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar com nossos casamentos, como marido e esposa, a entendermos, né, que quanto mais eu quero fazer do meu jeito, mais dificuldade eu vou ter. Porque aí eu não vou apresentar essas qualidades, eu vou mostrar todos os defeitos, raiva, falta de perdão, né? Mas quando eu entendo que uma vez dado a minha vida para Jesus através do batismo, eu agora tenho o seu Espírito Santo habitando em mim, é esse Espírito Santo que deve controlar o meu temperamento. E mesmo que eu seja colérico, sanguíneo, melancólico, flegmático, não faz mal. Eu vou apresentar só qualidades no meu temperamento, porque o Espírito Santo está controlando a minha vida. Então, que Deus nos abençoe como casais, como marido, como esposa, a ter nossas vidas controladas pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos nós como casais.